Olá, sintam-se cordialmente e fraternalmente abraçados. Estamos a convite do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo em mais um encontro para reflexões a respeito do Evangelho. Hoje, a proposta é nós tratarmos do Evangelho no lar. Muitas pessoas têm curiosidades a respeito de maneiras, a respeito de formas de praticar o Evangelho no lar. Hoje, a nossa proposta é abordar justamente este assunto. O que seria o chamado Evangelho no lar? Seria um momento em que você e as pessoas próximas, em especial a sua família, dedicaria para buscar o Evangelho e tecer reflexões a respeito de um ponto que foi lido. Então, hoje, nós faremos, a título de sugestão, algum modo, um roteiro para que essa prática possa ser implementada no seu lar. Bem, o que é importante, primeiramente, nós frisarmos? O momento do Evangelho no lar é um momento de reflexões, é um momento de abordagens a respeito de um trecho específico do Evangelho. Não é um momento para outras ações, não é um momento para outras atividades, não é um momento, por exemplo, no caso de pessoas que têm mediunidade ostensiva, não seria um momento para estas pessoas darem passividade a esta mediunidade. O momento para se tratar mediunidade é outro. E especial recomendação é que esse momento seja praticado em uma casa espírita ou seguindo critérios específicos de controle. Então, o momento de Evangelho no lar não é um momento para prática da mediunidade, não é um momento em que se tenha essa recomendação. Então é preciso que se tenha este cuidado, é preciso que se tenha esta atenção a respeito do Evangelho no lar. E como é possível proceder para se fazer o Evangelho? Bem, eu costumo frisar que o mais difícil na prática do Evangelho do lar é determinar dia e hora. Por que eu costumo frisar essa dificuldade? Qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo principal é que essas reflexões sejam feitas em grupo, em especial no âmbito familiar. E também é recomendável que seja feita essa reflexão em um dia específico da semana e em um horário específico também, que se mantenha uma disciplina a respeito de dia e a respeito de hora. Então, vou citar um exemplo. Se ficou determinado que o Evangelho no lar acontecerá todos os domingos às 17 horas,
é preciso que seja seguida uma constância e uma disciplina, tanto no tocante ao dia, quanto no tocante ao horário. A grande dificuldade é encontrar dia e horário que seja propício para que todos na família possam estar disponíveis para a prática do Evangelho no lar. O pai trabalha num horário, a mãe trabalha noutro, um filho estuda no horário, a filha estuda no outro. Então, encontrar um horário que seja ideal para todos, muitas vezes apresenta ser um grande desafio. Então, o ideal é que se busque dia e horário que seja possível a todos da família participarem do Evangelho. Este é o primeiro desafio e eu acredito que o maior de todos é encontrar dia e horário. A partir do momento que se determina esses 2 pontos, o dia e o horário da semana, todo o resto fluirá com mais tranquilidade. Então, vamos lá. O que é o ideal para o Evangelho do Lar? Que seja praticado semanalmente em dia e horário específicos e que sejam mantidos com constância, com frequência, com disciplina este dia e este horário. Esclarecido isso, vamos para os outros aspectos. Todos da família devem participar? É a recomendação, é o ideal. Mas vamos analisar. Nem sempre isso é possível. Por quê? Porque nem todos na família podem ser seguidores de uma mesma crença. Uns têm uma crença, outros têm outra, e alguns podem até não ter crenças nenhumas. Crença nenhuma. Então, por isso, é preciso respeitar toda essa singularidade. Se existe alguém na família que não queira participar, que não se sinta à vontade para participar do Evangelho, então respeitemos essa liberdade da pessoa em não ser integrante daquele momento. Vejamos, o ideal é que todos possam participar. Não sendo possível, respeitemos a escolha de cada um. É possível se fazer o Evangelho no lar sozinho? É possível sim. É possível que se faça só, digamos que a pessoa viva sozinho. Ou que ele somente na sua casa tenha o interesse ou tenha a crença necessária para a prática do Evangelho. Então ele não deixará de praticar esse momento por estar só. É possível sim fazer a prática do Evangelho no lar sozinho também. Mas o ideal é que seja feito no ambiente familiar, no grupo familiar, para que todos possam se sintonizar, para que todos possam se harmonizar naquele momento. Crianças podem participar do momento do Evangelho no lar? Podem também, mas é preciso orientá-las a respeito daquele momento, que não é um momento para brincadeiras, que não é um momento para distrações, que é um momento para que se busque uma afinidade com as mensagens do Evangelho. Então as crianças podem e devem participar, desde que esclarecidas que aquele é um momento especial e que tem uma finalidade específica. As crianças podem continuar com suas atividades, com as suas brincadeiras depois. Aquele momento tem um objetivo específico, que é a busca de harmonização familiar através do Evangelho. Uma outra observação. É interessante que as distrações modernas estejam desligadas no momento do Evangelho. Você desliga sua TV, você coloque o seu celular no modo silencioso ou desligue, evite músicas, barulhos.
Esse é o caminho. Se focar totalmente com aquele momento de reflexão, buscando harmonização. É possível que se coloque uma trilha sonora de uma música calma, de uma música tranquila, de fundo, num volume adequado, que não perturbe a comunicação? Claro que é. É possível sim. Não há problema. Tá? Então a música, que seja uma música harmoniosa, que seja uma música que esteja adequada para aquele momento, é possível que se utilize desse recurso, desde que ela tenha a finalidade de harmonização, de serenização. Tá? Então, uma recomendação também, evitar as distrações, celular no silencioso, TV desligada, evitar barulhos, evitar sons altos. Caso se utilize uma música, se coloque no volume adequado e uma música tranquila, uma música que leve à harmonização, à serenização. Tomando todos esses cuidados, vamos então para o processo do Evangelho. Sempre é sugerido que se coloque um reservatório com água que possa ser bebida. Tá? A água potável, pode ser água gelada sem problema nenhum, no local onde o Evangelho será realizado. O ideal é que seja um local, por exemplo, uma mesa onde todos possam sentar, onde caiba todas as pessoas que estarão envolvidas com o Evangelho no lar, e ali naquele ambiente também seja colocado um reservatório, um vasilhame com água que possa ser bebida, água que pode ser gelada inclusive. Por quê? Porque essa água será fluidificada durante o processo do Evangelho no lar. O que é fluidificação da água? Ela receberá bons fluidos vindos dos nossos parceiros, dos nossos amigos da espiritualidade, e essa água acumulará esses bons fluidos que depois, ao ser bebida, irá transferir para quem a bebeu essas boas energias. Então, esse é o processo de fluidificação da água. Então é aconselhável que se coloque um vasilhame com água que possa ser bebida, para que todos, após o Evangelho no lar, possam tomar um tanto daquela água para que recebam os bons fluidos que ela vier a acumular durante o processo de reflexões do Evangelho no lar. Qual a duração ideal? Qual é a duração proposta, sugerida para o Evangelho no lar? Pode-se fazer num período de tempo de 15 minutos a meia hora. 15 minutos, por exemplo, é um tempo bom para quem está praticando o Evangelho no lar sozinho. 30 minutos já seria um tempo mais ideal para quem está num grupo familiar, num grupo de mais pessoas. Então, o tempo proposto de duração é entre 15 minutos e meia hora, é evitar exceder esse tempo. Então, o ideal é que se mantenha dentro dessa premissa de tempo, até para que o estudo não se torne dispersivo ou enfadonho devido à duração maior. Então, sugerimos que seja de 15 minutos a meia hora. O que também é sugerido que se faça antes do início do estudo? O estudo está programado, vamos usar o exemplo anterior, para domingo às 17 horas. Então, alguns minutinhos antes das 17 horas, 5 minutos, uns 3 minutos antes, é recomendável que se pegue um livro que tenha uma leitura que traga harmonia, que traga serenidade às pessoas, e se escolha um trecho desse livro. Pega-se o livro, por exemplo, Gotas de Esperança é um desses livros que são recomendados. Pega-se esse livro, 5 minutos, 3 minutos antes do início do estudo, se faz uma leitura de um trecho da obra.
No site da Federação Espírita Brasileira também existe recomendações de livros que podem ser utilizados para essa leitura prévia antes de iniciar o estudo, o Evangelho no Lar em si. Após essa leitura, nosso exemplo, 17 horas do domingo. Às 17 horas do domingo, você faz uma prece pedindo harmonização para aquele ambiente, pedindo harmonização para aquelas pessoas, para que elas tenham capacidade de reflexão, de entendimento e de harmonização do seu espírito naquela situação em que se dará o Evangelho, pedindo auxílio dos irmãos da espiritualidade, dos irmãos do Altíssimo, para que eles também possam atuar junto com os que vão participar do estudo, buscando transferir também boas energias. Veja só, eu estou fazendo uma recomendação como espírita. Estou fazendo uma recomendação do Evangelho do Lar como espírita, e para os espíritas, o que é recomendável na prática do Evangelho do Lar? Que se utilize a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da doutrina espírita e é o livro que tem o viés religioso, o viés mais religioso da doutrina. Todos os livros da doutrina têm o viés religioso, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o que tem o viés mais religioso e é o que mais se aprofunda nas questões do Evangelho. Então, para os espíritas, a utilização do livro Evangelho segundo o Espiritismo é a indicada, é a recomendada. Para aqueles que não são seguidores da doutrina espírita, que são seguidores de outras crenças, pega-se um livro de referência da sua crença. Pode-se, por exemplo, em outra vertente cristã, o Espiritismo é cristão, porque segue os ensinamentos de Jesus, mas existem outras vertentes cristãs. Então, essas outras vertentes cristãs que não sejam espíritas, elas podem, por exemplo, pegar a Bíblia, ou qualquer outro livro que seja um livro de referência dentro da sua crença. E aqueles que não têm crença nenhuma, se quiserem praticar essa mesma ideia do Evangelho, mas a título de harmonização, de busca de um equilíbrio íntimo, pode pegar qualquer livro que o faça se sentir bem e que valha a pena uma reflexão. Então, essa prática, ela é recomendável não somente para quem é cristão, não somente para quem é espírita, mas também para quem não tem crença. Pode ser um momento, para essas pessoas que não têm crença nenhuma, de autoconhecimento, um momento de serenização após uma semana atribulada, um momento de até prática reflexiva, prática de meditação. Então, essa ideia do Evangelho no Lar, ela é multi-aplicação. Não necessariamente ela precisa ser seguida somente por quem é espírita ou por quem é cristão. Ela vai trazer efeitos positivos a qualquer um que busque praticá-la, sempre respeitando essa ideia de que será um momento de serenização do eu, serenização de si mesmo. Então, vamos nos prender à ideia espírita. Para os espíritas, é recomendável que, após a leitura edificante, após a prece, se pegar o terceiro livro da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, e fazer a leitura de um trecho desse livro. Pode ser aberto aleatoriamente o livro e, a partir dessa abertura, ler qualquer trecho. Pode sim, mas qual é a questão dessa prática de maneira recorrente? É que muitas vezes você pode abrir na mesma página e você vai fazer uma leitura não sequencial, que pode até não ser o ideal para a compreensão daqueles que estão participando do momento, do encontro. Então, o que é recomendável?
que se faça uma leitura sequencial desse livro, que a cada encontro para a prática do Evangelho no lar, voltemos para o nosso exemplo, a cada domingo às 17 horas, se leia sequencialmente um trecho do Evangelho. O ideal é que não seja um trecho muito longo, para que caiba dentro do tempo que é determinado para o estudo, entre 15 minutos e meia hora, que seja um trecho curto, que seja um tópico em específico do livro Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Então, uma pessoa do grupo se prontificará a fazer a leitura em voz alta. Após feita a leitura, essa pessoa vai propor reflexões a respeito daquele trecho, observando o exemplo de Jesus, observando possíveis comentários vindos no livro, sejam comentários de Kardec, sejam comentários vindos nas instruções dos Espíritos, e fazendo um paralelo com essas reflexões e as vivências do dia a dia. Pode ser situações daquela semana em especial, situações recentes, situações vividas na sociedade, fazer um paralelo, fazer uma relação e abrir espaço para que os outros participantes do encontro também possam tecer opiniões. O cuidado a ser tomado é não se desviar do foco, não se desviar da temática que está sendo abordada naquele trecho que foi escolhido para o dia, naquele trecho que foi escolhido para a semana. Então, faz a leitura, se reflete, uma pessoa começa fazendo a leitura, fazendo a reflexão, e essa pessoa abre o espaço para que os outros participantes do momento também possam tecer observações, mas se mantendo fiel àquela temática, buscando fazer paralelos também com as vivências do dia a dia. É interessante isso, que você traz o Evangelho para a sua vivência cotidiana. Você consegue perceber o quanto que as reflexões do Evangelho podem ser auxiliares, podem ser referências para se utilizar no dia a dia, para se utilizar na sua vida, nas suas práticas rotineiras. Lembremos, nesse processo, evitar e extrapolar os 30 minutos. Manter o tempo. Eu estou sozinho? Eu não estou acompanhado? Eu estou fazendo a leitura só? Então, eu faço a leitura, após eu fecho o Evangelho e reflito intimamente a respeito daquele tema, pensando do quanto que eu consegui compreender e do quanto que eu posso trazer aquela ideia para os contextos que eu vivo, para os momentos que eu tenho passado, para os momentos que eu vivi, para as experiências que eu adquiri ou para a aquisição de experiências futuras. Então, eu aproveito esse tempo para essa reflexão íntima. Lógico que meia hora pode ser demais para quem está fazendo a prática solitária. 15 minutos pode ser o ideal, ou 20, depende de cada um e depende também da entrega que você vai fazer intimamente para esse momento. Lembremos, o ideal é separar esse tempo semanalmente para que você se dedique com especial afeição para o entendimento da reflexão proposta pelo Evangelho. Isso no caso de nós cristãos, isso no caso de nós espíritas. Quem não tem essas práticas ou tem outras práticas, a ideia é você refletir a respeito da obra que você está usando como referência na prática do seu momento e do quanto que isso pode ser engrandecedor para você como pessoa, para você como espírito, caso você acredite em alguma vertente espiritualista. A prática do Evangelho no lar está sendo recomendada para quem tem crenças espíritas nesse momento, mas ela cabe para qualquer um. Ela tem um efeito semelhante ao de uma meditação, por exemplo.
É um efeito muito salutar, é um efeito muito positivo, é um efeito que traz consequências ao seu corpo, biológicas. É semelhante à prática da prece com entrega, que já foi reconhecida pela ciência como uma ferramenta de meditação, de harmonização e de, inclusive, melhora das capacidades imunológicas do seu corpo. Então, o evangelho praticado dessa forma também traz esses mesmos efeitos. Lembremos, nós começamos o evangelho praticando uma prece. E após essas reflexões que nós estamos tratando, nós vamos encerrar o evangelho também com uma prece. Depois de todos refletirem, depois de todos trazerem as suas opiniões, as suas visões a respeito do que foi falado, e não buscando não extrapolar o tempo de meia hora, pode-se dar por encerrado este momento. Se fará uma nova prece, a prece de encerramento do Evangelho no Lar, em agradecimento por aquele momento, em agradecimento por todos terem a oportunidade de compartilharem esse encontro de viés cristão ou de viés reflexivo, de viés de autoconhecimento, dependendo do objetivo ou da crença de cada um. E finalizada essa prece, uma prece que também busca agradecer a parceria com os amigos da espiritualidade, com os companheiros do Altíssimo, com o amor vindo do Mestre Jesus, da paz trazida pelo Criador. Cada um pega um tanto da água que foi colocada ali reservadamente para ser fluidificada e toma. Se ainda houver sobra da água, não tem problema, coloca o reservatório de água na geladeira e essa água pode ser consumida nos próximos dias tranquilamente, porque ela está fluidificada e continuará conservando os seus efeitos benéficos. Então, este é um roteiro sugerido para a prática do Evangelho no Lar. É lógico que cada um pode praticar à sua maneira, cada um pode fazê-lo de uma forma mais adaptável às suas necessidades ou às necessidades de sua família, mas essas recomendações são as que levam a uma prática mais salutar desse momento chamado Evangelho no Lar. Este momento de meditação, esse momento de busca através de reflexões, no caso dos cristãos, com o exemplo do Mestre Jesus, e do caso de outras religiões, com os exemplos que lhes aprouver. Então, aproveitemos que nós estamos passando por um momento de reclusão, onde as famílias estão mais próximas dentro de um mesmo ambiente, para a prática do Evangelho no Lar. Para quem ainda não tem esse hábito, começar a fazê-lo, começar a praticá-lo. Tá? Então vamos fazer uma reflexão, trazendo novamente o que é proposto. Primeiro, determinar dia e hora, manter-se fiel dentro do possível ao dia e à hora, evitar passividade mediúnica aos que têm mediunidade ostensiva durante este momento do Evangelho no Lar, evitar distrações, colocar a televisão com volume baixo, desligada, de preferência, o mesmo para o celular, colocá-lo no silencioso ou desligado, evitar música alta, caso se coloque uma música num tom baixo, uma música que seja uma música que traga harmonia, uma música que seja que tenha a proposta de ser uma música harmonizadora. Pega-se uma obra para se fazer uma leitura edificante poucos minutos antes do início do estudo. No momento
determinado para iniciar o horário determinado para iniciar o estudo, se faz uma prece. Após a prece, se pega de preferência em sequência trechos do livro Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro livro que a sua crença o aprouver. Lê em voz alta, um dos participantes do grupo traz algumas reflexões a respeito daquele trecho, buscando fazer paralelos com as vivências cotidianas e abrir o espaço para que os outros que estão no grupo possam também opinar, buscando sempre manter o foco do assunto tratado. Após disso, faz-se novamente uma prece para se encerrar o estudo, o momento, o encontro, o Evangelho no lar, e depois faz-se a tomada, cada um de um tanto, de um vasilhame de água potável, água que pode ser consumida, que vai ser reservada no mesmo local do estudo desde o princípio, para que ela possa ser fluidificada com boas energias, que possam depois ser transferidas através da tomada dessa água para as pessoas que participaram do estudo. Então, esperamos que tenha sido possível o esclarecimento de como praticar o Evangelho no lar e que todos tenham a curiosidade de conhecer esse momento de harmonização, esse momento de serenização e busque praticá-lo com alguma disciplina, conhecendo e entendendo os seus efeitos benéficos, os seus efeitos de positividade para o nosso crescimento, não somente como espíritos, mas também como pessoas. Agradeço novamente pela oportunidade, agradeço a todos que viram este vídeo até esse momento e desejo que todos tenham muita paz em seus corações. Muitíssimo obrigado.